Vou colocar para gravar, tá bom? Pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Hoje nós vamos estar terminando, tá bom? A correção do PET. E na semana que vem nós vamos terminar todas as atividades complementares, né? Tá até comentando com alguns alunos anteriormente. Nós vamos em uma aula finalizar duas complementares e numa outra aula finalizar mais duas atividades complementares, tá bom? As atividades estão tranquilas, estão simples, né? É, Elas basicamente são um apanhado geral do que a gente estudou durante o PET. Eu realizei algumas simplificações também, né? Deixei aí problemas mais tranquilos e nós vamos fazer isso. Então, bora terminar a correção dos exercícios que eu havia deixado, tá bom? Da sexta semana, e um exercício que eu havia atrasado, né? Até na última aula eu comentei que hoje nós íamos ver esse exercício que era da quarta semana. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou pedir para vocês que qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem abrir o microfone, fazer as perguntas de vocês, tá bom? Professor, é do PET ou é da O PET, complementar? Do complementar PET? só semana que vem, Ah, tá. Deixa eu pegar tá aqui. bom? Beleza. Esqueci meu copinho d'água, vou pegar ali rapidinho. Só um minutinho. Ô, professor, tem gente querendo entrar aí. Eu cheguei aqui, agora eu vi. Tô pegando uma água ali. Bora então, pessoal. Estão vendo minha apresentação? Sim. Pessoal, então, Sim. vamos lá. Nós vamos fazer uma continuação, tá bom? Da sexta semana e última, certo? Nós estamos finalizando o PET 2. Semana que vem nós vamos iniciar as complementares, tá bom? Então, nós fazemos parte da Escola Coronel José Cândido. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática, certo? Pessoal, então vamos lá. Então, um exercício atrasado, né, que nós teríamos que resolver, se eu não me engano, da quarta semana, tá? Que a gente vai finalizar ele hoje. Então, olha só, as faces opostas de um dado bem construído somam sempre 7 pontos. O que ele quer dizer, galera? Que, por exemplo, essa face aqui, ó, ela corresponde à unidade. Professor, que página é? Agora eu não vou saber. É a semana 4. Depois eu posso até ver, mas dá uma olhadinha aí. É o exercício É 2, a página 32. 32. Então, pessoal, Não, olha é só. a 40, Se você 33. considera, por exemplo, essa face aqui, ó, que está correspondente a 1, a face que você não está vendo, que é aqui de trás, é a faixa 6. Por quê? A soma de duas faces opostas sempre vai dar 7. É isso que ele está falando. Então, ó, essa face com oposta dá 7. Olha só, pessoal, por exemplo, essa aqui em cima, ela corresponde ao 3. A face que está aqui embaixo, no chão, que toca o chão, é a face 4. Por quê? Porque 3 mais 4 vai ser igual a 7. Então, sempre faces opostas, se você soma os números, né, correspondentes a essas faces, o resultado dá 7. Lembra que face, a gente já viu um pouco de geometria, né, falou sobre poliedros, e nós vimos o que é face, o que é vértice, o que é aresta, né, um conceito que vocês já tiveram contato. Então, ó, um dado percorre um circuito como ilustrado nos dois movimentos feitos. Então, olha só, ele vai percorrer esse circuito aqui, ó, certo? E para percorrer esse circuito, por exemplo, para vir nessa direção, galera, ele sempre vai rolar, ó,
nesse sentido, nesse primeiro movimento e depois em seguida. Perceba que a face 1, ela vem aqui, né? Quando eu faço o primeiro giro, ela toca o solo aqui, ó. Vamos imaginar, quando eu deitar esse dado, a face 1 vai estar aqui, e quando eu deitar novamente, é a face 3 que vai tocar o chão desse circuito, tá bom? E aí eu falei, olha, para ficar legal a interpretação desse exercício, era bom vocês terem um dado, né? Justamente para ir fazendo essa rolagem do dado, né? Nessas posições aqui do circuito, né? Em cada uma dessas posições. Então, o que eu fiz, pessoal, foi justamente desenhar esse circuito e observar, né? Quais são os números que eu vou obtendo, né? À medida que eu vou girando o dado. A pergunta do problema é, inicialmente, a face superior é de 3 pontos. Observa aqui em cima, ó, a face superior é de 3 pontos. Tem 3 pontinhos ali, né? Qual será a face superior ao final do percurso do circuito? Ou seja, quando chegar aqui, qual vai ser a face que vai estar voltada para cima? Essa é a nossa pergunta. Então, olha só, pessoal. Desenhei o circuito, tá bom? Então, observa que eu tenho uma representação igual ali na imagem. Olha só. O que eu tenho ali? Face 3 aqui, face 1 do lado e face, no caso ali, tá face 2, né? Mas para a gente não vai ter problema aqui não pelos giros. Então, olha só, pessoal. Quando eu fiz o primeiro giro, eu obtive face 3 e, em seguida, face 6. Quando eu girei novamente, galera, ó, mais um giro, olha, nesse sentido aqui, ó, né? Eu apenas rolei para essa posição. A face 6 acabou, a face 3 acabou caindo aqui, e a face 6 ficou apontada, que é o que está ali no cantinho. Ó, a face 3 ela está aqui, e a face 6 ela aparece aqui no cantinho para a gente, porque é a face que desceu. Depois eu vou fazer a rolagem nesse sentido, né? Para baixo. Então, olha só, quando eu fizer a primeira, a face 5 vai ficar aqui, observa. A face 5 vai ficar aqui, e a que vai aparecer para a gente é a 4, tá aqui na imagem, se vocês observarem, essa é a face 4. Mais uma, a 4 vai para baixo, a 2 vai aparecer aqui, e a 3 vai ficar aqui em cima. E por último, pessoal, eu fui rolando aqui sempre no sentido esquerda para direita, né? E na primeira rolagem, a face 6 ficou para baixo, face 6 ficou aqui embaixo. Na segunda rolagem, a face 3 vai ficar aqui embaixo, né? E aí apareceu aqui. E por último, a face 1 vai ficar para baixo, galera. Olha só. Quando eu efetuar mais uma rolagem, a face 1 vai para cá. E automaticamente a face oposta é a de cima. Como 6 mais 1 é igual a 7, né? Que ele sempre falou, faces opostas, a soma sempre dá 7. Por isso que apareceu a 6 aqui em cima, galera. E a de baixo, a que está lá embaixo, né? Que toca o chão, é a 1. Então, a gente tem a alternativa E, certo? Se vocês tiverem um dado aí, tá bom? Depois desenhe o percurso e faz os mesmos movimentos que aqui eu fiz, né? Que é o movimento que ele pede aqui dentro desse circuito. Vocês vão ver que a face 6, ela vai aparecer ali em cima. Alguém teve alguma dúvida? Posso continuar? Esse exercício ele é tranquilo, né? Dado aí você... Eu errei esse exercício aí. Eu tinha colocado 2. Entendi. Eu acho que eu acertei. Depois você tem um dado em casa aí? Você tem um objeto desse? Eu, aqui em casa, na minha casa, eu tinha, só que eu perdi ele. Eu tenho um cubo mágico. Ah, mas aí não... Porque o cubo mágico, ele tem a... Ah, não, você pode usar o cubo Eu mágico. tá Mas com o meu dado primeiro, fora. você coloca, por exemplo, assim, ó, para montar o cubo mágico, você desenha, por exemplo, assim, numa folha, o número 1, 2, 3, recorta, e aí você cola nas faces. Só que você tem que respeitar aquele detalhe. As faces opostas são 1, 7. Então, se você pôs o 3 de um lado, o 4 tem que ser a face oposta, porque a soma, né, entre elas tem que dar 7. Aí dá certo, você pode fazer esses movimentos que você vai chegar no resultado. Certo? Tá, certo. Beleza.
Mas é importante ter o recurso de um dado para fazer esses movimentos, tá bom? Ah, beleza. Dado eu tenho dos pequenininhos, mas serve, né? Esse dá certo, esse dá certo. Eu também fiz com pequenininho. Eu lembrei que eu tinha um jogo de tabuleiro, agora que eu lembrei. Pessoal, Então, eu até tinha. agora já entrando na semana 6, tá bom? A última, a gente tinha parado no exercício 4, a gente tinha finalizado o 4. Agora a gente vai para o 5, tá bom? Que foi os exercícios da última aula. Então, olha só. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Então, o que é o tubo? São os canos, pessoal, encanamento, né? E o encanamento, ele tem aquela boca do encanamento, né? Que a gente pode considerar também como uma face, ela tem diferentes medidas, né? Diferentes raios, depois vocês vão estudar isso, mas elas têm diâmetros distintos. Então, pessoal, esses diâmetros distintos são unidades de medida diferentes. Então, vamos lá. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medindo em polegada, que é uma unidade de medida para essas tubulações. Então, alguns desses tubos, com medidas em polegadas, são tubos de 1/2, né? Vamos dizer, meio, né? 3/8 ou 3/8, lembra que nós lemos frações? E depois 5/4 ou 5/4. Lembra daquela questão que eu expliquei na aula anterior? Quando você vai ler uma fração, você lê o número de cima, o numerador, e o número de baixo, você observa se ele é menor do que 10. Porque todo número maior que 10, 11, 12, 13, assim por diante, você vai falar o número e em seguida falar avos. Por exemplo, 5 em cima e 15 embaixo. Você vai falar 5, 15 avos. Lembra disso? Agora, se for menor o denominador, por exemplo, 5 e 8. O 8 você lê como oitavos. O 7 você lê como sétimos. O 6 você lê como sextos e assim por diante, tá bom? É importante saber a leitura dessas frações. Então, vamos lá, galera. O que ele quer que a gente faça? Então, ele deu essas três medidas, que é 1/2, a outra medida é 3/8, e a última medida é a medida 5/4, certo? Deu essas três frações distintas. Então, ó, colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos... Então, olha só, devemos escrever essas frações em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Ou seja, da menor fração, aquela que representa a menor parte, até a maior, né? Então, elas crescem. Você tem a menor, você tem a segunda menor, você tem, por último, a maior. Não é essa a ordem aqui, tá bom? Só estou dando um exemplo que a gente vai investigar qual fração é a maior, qual é a menor e quem fica aqui no meio, né? Vamos dizer assim, no ponto médio. Então, vamos lá, galera. Como você faz isso, Guilherme? Então, ó, para isso, vamos utilizar a seguinte técnica. Galera, eu estou tentando saber se a fração 1/2 é maior que a fração 3/8, tá bom? Eu estou tentando saber se a fração 1/2 é maior do que a 3/8. Guilherme, por que você não fez ao contrário? Ora, pessoal, eu poderia, sem problema, mas eu decidi fazer assim. Vamos ver se é. Tá bom? Ah, Guilherme, por que você não usou a fração 5/4? Calma, a gente primeiro vai ver o que acontece entre essas duas para depois saber a terceira, tá bom? Então, olha só, olha o que eu vou fazer, galera. A técnica é essa daqui, ó. Vou apagar aqui, tá bom? Só para não me atrapalhar. Eu quero saber se a fração 1/2, que é essa fração aqui... Opa, perdão. Eu quero saber se a fração 1/2 ou 1 dividido por 2 é maior que a fração 3/8. Então, galera, eu vou imaginar essas duas flechas aqui, ó, que peguem as diagonais, ou seja, o de cima do primeiro e o de baixo do segundo, o de baixo do primeiro, o de cima do segundo. Tá vendo? Essa diagonal aqui é como se fosse um X ali, tá bom? O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão multiplicar.
vão multiplicar esse por esse, e depois vocês vão multiplicar, galera, esse daqui por esse aqui. Por quê, Guilherme? Porque essa é a nossa técnica para saber se uma fração é maior que a outra. Vamos lá. Galera, vamos calcular essas multiplicações que eu mencionei? Vamos lá. Se eu pegar o 1 e multiplicar por 8, vai dar 8. Vou guardar esse resultado aqui em cima. E se eu pegar o 2 e multiplicar pelo 3, vai dar 6. Galera, eu pergunto para vocês, o 8 é maior ou menor que o 6? Maior. Maior, vocês concordam comigo? O 8 é o quê? Maior que o 6. Então, galera, essa fração aqui, ó, ela é maior que essa fração aqui. Ah, Guilherme, é só fazer isso mesmo? Isso, então, quando eu quero saber se uma fração é maior do que a outra, eu escrevo essa primeiro, escrevo essa em segundo lugar, depois faça a multiplicação desse por esse e desse por esse, compara os resultados. Isso mesmo, galera. Então, ó, vou recapitular para vocês entenderem. Eu quero saber se a fração 1 sobre 2, ela é maior que a fração 3 oitavos. Então, eu vou escrever uma e depois a outra. Agora, eu vou fazer a multiplicação dos elementos, vamos dizer, cruzados, tá bom? Esse por esse, vou fazer a multiplicação entre eles. E depois, vou fazer a multiplicação desse elemento por esse. Eu vou colocar os resultados em cima, bem em cima dessas frações. Bom, 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 3 dá 6. Ah, eu estou tentando ver se essa fração é maior do que essa. O número que eu obtive nela foi 8 e o número que eu obtive na outra foi 6. O 8 é maior que o 6. Então, realmente, essa fração é maior do que a segunda. Entenderam o processo, galera? Yes. Então vamos lá. Eu já sei, pessoal. Agora vamos entender. Eu já sei. Perdão. Ó, eu já sei que 1 sobre 2 é maior que 3 sobre 8. Eu já sei isso. E a fração que sobrou, que é a fração, cadê 5 quartos? E essa fração, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o mesmo teste. Eu vou escolher uma dessas frações para fazer a comparação. Vamos lá. Não tem distinção, eu posso escolher a primeira ou a segunda. Eu vou escolher a primeira, por exemplo. Vou escolher ela para fazer o teste. Então, olha só, pessoal. Eu quero saber se a fração meio é maior do que a fração cadê? A fração 5 quartos, né? Eu quero saber se a fração meio é maior que a fração 5 quartos. Ora, vamos fazer a nossa técnica. Vou pegar o 1 e vou multiplicar pelo 4. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 5. Então, vamos fazer essas multiplicações e ver o resultado? Ora, se eu pegar 1 e multiplicar por 4, vai dar 4. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 5, vai dar 10. Opa, eu falei que essa fração é maior do que essa. Porém, o resultado que elas apresentaram não é. Essa deu 4 e essa deu 10. Logo, na verdade, não é meio a fração 1 sobre 2 que é maior que 5 sobre 4. Na verdade, a fração 5 quartos, ela é o quê, galera? Ele é maior que a fração 1 sobre 2. Agora, observe, galera. Se essa fração ela é maior que essa e essa daqui é maior que essa, o que a gente conclui? Que a menor de todas é a 3 oitavos. Depois vem a fração 1 sobre 2.
e depois vem a fração 5 sobre 4. Olha como é que está certo, pessoal. Olha como é que essa sequência ela realmente está certa. Essa daqui, ó, ela é maior que 3/8, mas ela é menor que 5/4. Por isso que ela tem que estar aqui no meio. E a gente viu que essa é a maior e essa é a menor de todas. Logo, a alternativa certa é a 3/8, meio e, por último, 5/4. Alternativa C. Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Tá de boa. Não, tá de boa. Tá tudo certo. Oi, Tá tudo certo. tá tudo certo? Posso continuar? Pode? Entendendo a Pode. técnica que eu usei? Ó, então toda Sim. vez que vocês quiserem saber quando uma fração é maior que outra, faz aquele processo. Pega o de cima de uma, multiplica pelo de baixo da outra. Depois você faz o mesmo, só que ao contrário. Compara os números que você obteve. Se for maior, né? O primeiro for maior que o segundo, as frações, a primeira fração que você escreveu é maior que a segunda. Se der resultado diferente, por exemplo, se o primeiro resultado for menor que o segundo, aí aquilo que você supôs que era maior não vai ser, na verdade vai ser menor. Tá bom? Se não for uma possibilidade, é automaticamente a outra, tá? Ali teria mais um caso para a gente considerar, mas não tem necessidade, não. Posso continuar, galera? Pode. Então, ó, agora exercício 6, pessoal. Os alunos de uma das salas da quinta série de um colégio fizeram, juntamente com a proposta de história, uma excursão à cidade de Foram utilizados um ônibus de 48 lugares, olha só, pessoal, para os passageiros, dos quais 5/8 foram ocupados. Então, olha só, vamos começar a tirar informações do nosso problema, tá bom? Você tá em qual? Tô na 6. Na 6 de qual folha? Semana, a sexta semana. Sexta semana? É a última, praticamente, do PET de matemática. Ah, tá, beleza. Então, olha só, pessoal. Detalhe, a parte de pessoas que encheu esse busão, vamos dizer assim, foi a parte equivalente a 5/8, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, galera, qual que seria o nosso todo? Vocês concordam que o todo seria justamente os 48 lugares possíveis dentro desse busão? Então, o nosso todo, galera, ele é equivalente aos 48 lugares, né? Vamos dizer assim, poltronas que existem dentro daquele ônibus. E aí a gente vai recorrer àquilo que eu ensinei na aula passada, que é utilizar o cálculo de frações com relação ao todo, né? Então, a parte é representada pela fração 5/8, que foi o que eu escrevi aqui, certo? Opa, perdão. A parte, ela foi representada, justamente pela fração 5/8. Agora, pessoal, olha só, o meu referencial, o meu total, são os 48 lugares possíveis. Agora, vamos pensar, ó, quanto dá essa parte desse total? Ou seja, quanto dá 5/8 de 48? Essa é a nossa primeira pergunta que eu tenho que responder. Quanto que dá 5/8 de 48? Lembra que eu mostrei na última aula, galera? O que eu faço? Para calcular uma parte de um todo, eu sempre pego o todo e vou o quê? Dividir pelo número de baixo. O resultado dessa divisão, eu multiplico pelo de cima. Lembra esse processo que eu ensinei? Então, eu pego o todo, que é os 48. Vou pegar o todo, que são esses 48, e vou dividir pelo 8, que é o de baixo. Tá aqui a operação de divisão.
O resultado eu vou multiplicar pelo número de cima, que é o 5. Então, vamos fazer esse cálculo. Primeiro, vou pegar o 48 e vou dividir por 8. Vamos lá. Que número que multiplicado por 8 dá ou chega próximo do 48? 6, galera. 6 vezes 8 está justamente na tabuada, né, do 8 ou do 6. Dá 48 e o resto dá 0. Então, o resultado dessa divisão é 6. Logo, eu vou pegar esse 6 e vou multiplicar pelo de cima. O de cima é o 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, não tem problema. Bom, tá na tabuada, né, galera? Resultado, 30. Então, galera, olha só, o que a gente obteve? Os 30, ele é equivalente ao quê? A 5/8 de 48. Ou seja, galera, esse 5/8, ele corresponde aos assentos ocupados. Então, 30 assentos estavam ocupados dentro daquele ônibus. Então, isso aqui são os assentos, ocupados. Por pessoas, claro, tá, pessoal? Então, vamos ver. Resolvi o problema? Não, vamos lá. Se 7 alunos faltaram à excursão, então, nessa sala estudam... Vamos lá, galera. Olha só, 30 assentos estavam ocupados. Só que ele falou que 7 alunos faltaram à excursão. Ora, eu já tinha 30 alunos presentes, que fazem parte da aula. Só que 7 não estavam. Então, galera, o total de alunos equivale às pessoas que estavam lá na excursão, mais as pessoas que faltaram da excursão. Ou seja, um total de 37 alunos. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Alguém não entendeu essa solução? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu não, já estava aqui pensando, com certeza vai ser 37. Ó, o que vocês têm que entender é o cálculo de fração em relação ao valor. Como é que faz esse cálculo? É o que eu mostrei ali, ó. Você pega o total e divide pelo de baixo. Foi o que eu fiz. Peguei o total e dividi pelo 8. O resultado dessa divisão, que foi 6, eu vou multiplicar pelo de cima. No caso, 5, pessoal. Tá? Esse cálculo, vocês têm que levar isso aí, ó, praticamente até quando vocês entrarem na faculdade. Por quê? Porque ele é muito importante. Um pouquinho rapidinho, só para... Oi? Você pode voltar rapidinho lá onde é que você estava? Posso. Isso, aí mesmo, só um minuto. Então, ó, pessoal, resposta para o problema, a nossa alternativa B, tá bom? Ou seja, você tinha um total de 37 alunos. Por quê? Os assentos ocupados são 30 e a gente calculou, e depois ele fala que 7 alunos faltaram à excursão. Então, se tivesse todo mundo, seria os 30 que já estavam lá, mais os 7 que faltaram. Num total, então, de 37 alunos dentro dessa sala, tá bom? Eu falei. Quero Vou fazer até uma carinha aqui, ó. Pronto. Oxi! Perfeito. Pessoal, então, com relação ao PET, a gente encerrou, tá bom? Guilherme, faltou um exercício aqui ali. O que eu não corrigi, galera, é que ficou... eu praticamente anulei porque eu achei exercícios desnecessários, tá bom? Eu já trouxe uma complementação nas atividades complementares. Então, o que eu não trabalhei em aula com vocês não tem necessidade de ser feito. Certo, galera? Podem Mas é uma coisa a menos. Guilherme, mas eu fiz, eu tentei. Galera, ótimo. Se vocês lerem o problema e acharem, nossa, eu consigo, eu sei como faz, eu incentivo totalmente a vocês fazerem. É que alguns a gente anula porque, às vezes, fica cansativo você fazer a mesma coisa, né? Você já entende o processo de um determinado problema. Então, essas questões, às vezes, excedentes, eu anulo. Foi as que eu não trabalhei aqui, tá bom? Mas...
se quiserem tentar fazer, Guilherme, eu não entendi, me ajuda a resolver? Sem problema, me manda mensagem, tira foto, eu vou ajudar vocês, tá bom? Galera, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, querem falar alguma coisa? Eu tô relax. Peraí, fala. Ô, professor, eu não consegui acessar a conexão escola. O sistema ele tá complicado, sabe? Vários alunos estão relatando isso. Você chegou a mandar o seu e-mail e senha para mim ou não? Não. Depois você manda. Mas a senha, o problema é a senha mesmo. Toda vez que eu coloco, da senha inválida. Depois você manda para mim, por favor? Eu também fui tentar fazer pelo Google, também não deu. E pelo Conexão Escola também não deu. A Nayane comentou, é difícil. Às vezes não Eu também não. Às vezes realmente não tá dando certo. Mas enfim, os que tentaram e não conseguiu, manda para mim que eu tento fazer um teste. Eu tento acessar aqui. Galera, vocês estão tentando acessar pelo celular ou pelo computador? No computador eu não consegui, mas... Celular. Pelo computador não entra, pelo computador não dá. Isso eu sei. Pelo celular, às vezes dá certo. Eu já consegui 2 acessos essa semana para os alunos. O meu, quando eu instalei pela primeira vez, ele entrou. Aí eu precisei desinstalar ele, aí eu instalei de volta. Só que aí já não tava dando. Mas você trocou a senha? Às vezes você não lembra da senha. Mesmo, só que tá o mesmo problema, tá dando O meu também não. Porque, quando você acessa pela primeira vez, ele pede para você trocar a senha, que é a data do seu aniversário, por uma senha própria. Aí, às vezes, você colocou uma senha própria e esqueceu. Toma cuidado, viu? Então, eu não consigo comer e-mails. Tem gente que hoje não conseguiu nem o primeiro acesso. Mas manda para mim, a Nayane ainda estou vendo o caso dela. Os outros que não conseguiram, manda para mim o e-mail e a data completa de aniversário para eu tentar acesso. Tá bom? Aí, se realmente não dá certo, aí vai ser aquele esquema, né? Pegar a prova impressa pela escola que foi dada, preenche o gabarito e envia para os professores. É a única possibilidade. Eu tô meio triste mesmo, eu só tô meio triste. Galera, mas então é isso. Então hoje a gente finaliza o PET 6, tá bom? Semana que vem a gente vai ter aula dupla, tá bom? Serão aulas duplas. Porque uma aula eu vou corrigir a atividade complementar 1 e 2, e numa segunda aula eu vou corrigir a atividade complementar 3 e 4. Eu sei que como assim dupla? Aula dupla vai ser, por exemplo, se a gente tem aula geralmente de 45 minutos, vai ser uma aula de 90, entendeu? Entendi. Mas eu acredito que eu não vou gastar mais de 1h10 para corrigir as 2 aulas, tá bom? Graças a Deus vai ser mais tempo, né? Mas vai ser tranquilo, a gente vai conversando, batendo papo, corrigindo, tá bom? Aí vocês... Vai dar certo. Pessoal... Depois de anos, o professor decide pôr mais horário. É porque senão fica cansativo às vezes também. Aqui a mão vai doendo, escrever no mouse é ruim demais. Eu tenho não sei se vocês já viram, tem uns tablets. Tem uns tablets que você escreve nele e aparece para vocês. Eu já vi alguns para comprar, mas está muito caro. E se fosse no ano passado, estava baratinho. Mas praticamente dobrou de preço, porque os professores tudo começou a comprar para dar aula online. Seria mais fácil, né? Eu tenho que concordar com você. Mas, professor, até mais, velho. Não, você já viu as atividades complementares? Essa daqui, ó. Não, é por pouquinho. Pouquinho? Gigante. Se for. Pessoal, então é isso, tá bom? Estou à disposição de todos. Podem me mandar mensagem, tá bom? Pode tirar dúvidas comigo. Estou à disposição. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Certo, galera? E aí, na segunda, a gente tem uma nova aula, tá bom? Entendi. Segunda, a gente continua com a atividade complementar, porque o PET 3 já está aí, já. Já ele está iniciando. Então, a gente precisa finalizar essas atividades para encerrar o segundo bimestre. O tempo, galera, tá voando, viu? Tomem cuidado. O segundo bimestre já praticamente está encerrando.
Nós vamos entregar todas 2, as 19, 20, Professor, onde o senhor estava 23, doente? 24, 25, 26. Galera, então é isso. Muito obrigado pela participação. Professor, onde o senhor estava doente? Nossa, cara, ontem eu almocei, só que eu não sei o que eu comi. Me deu, sabe quando dá aquelas. Eles chamam de. É miojo. Come miojo. Não, Deus me livre. Me deu. Gente, não. A minha família. Eu passei mal a tarde inteira, mas deu certo hoje. Tomei sal de fruta, hoje eu acordei bem melhor. Não. Certo, pessoal? Não, depois de você ter falado que miojo é ruim. Miojo é... Galera, muito obrigado pela participação, viu? Fiquem com Deus e todos. Deixa mais ficar um pouco nesse link aqui. Um abraço. Tá.